Muito obrigado, Flávio. Para mim é uma honra estar aqui e eu gostaria também de dar os parabéns ao Instituto Parar. Para ser bem sincero, o meu dia a dia é bem focado em desenvolvimento de produto, estou focado em desenvolver com a minha equipe produtos para manter uma segurança alta e não conhecia o trabalho do Instituto Parar. Vim a conhecer algumas semanas atrás, tivemos os primeiros contatos e fiquei extremamente empolgado, entusiasmado pela profissão e pelo trabalho que tem sido feito aí pelos colegas aí do Instituto. Então, mais uma vez, muito parabéns. Vocês têm noção de quanto tempo demora um crash test? Chutando, alguém tem noção de quanto tempo? Desde o momento da primeira colisão até o fim do crash. Quanto? Meio segundo. Quem dá mais, quem dá menos? 0,1 segundos. O crash frontal são 120 milissegundos. Você pega um segundo, divide ele em 1000 unidades, os primeiros 120 unidades são o começo, meio e fim do crash. Então, é muito mais rápido que um piscar de olhos. Por isso, o desenvolvimento de segurança veicular é extremamente difícil, tecnológico e desafiador. É extremamente rápido, é o que vocês estão vendo aqui. O olho nu não enxerga o que acontece, o que nós vamos ver em alguns filmes aí em câmera lenta. Por que isso é extremamente importante? Por que é importante falarmos de segurança veicular? Primeiramente, porque a situação nossa do Brasil ela é dramática. Né? O ano passado, de acordo com a DPVAT, nós tivemos mais de 52 mil mortos em trânsito, dos quais, por volta, mais de 700 mil pessoas tiveram que ser hospitaladas e por volta de 600 mil tiveram invalidez. São números extremamente altos. Se comparados com mercados desenvolvidos, a gente está bem aquém daquilo que hoje se considera ser benchmark, ser, no fundo, uma referência. Para ter noção, por exemplo, a nossa densidade de veículos por quilômetro é por volta de 34, a Alemanha são 68, exatamente o dobro. Lá, o índice de fatalidades do ano passado foi por volta de 3.200, e nós aqui 52 mil. Então, são números que realmente nos preocupam e fazem com que tenhamos que trabalhar nessa área. E quando a gente fala de melhoria de segurança viária, a gente sempre fala de 3 pilares. Né? Falamos da segurança passiva, da segurança ativa, da segurança dos próprios veículos, mas também não é só isso. Tem a questão da educação do trânsito, do comportamento do motorista no trânsito, né? Eu costumo brincar, os motoqueiros do Brasil são realmente um desafio de serem controlados, porém, o comportamento dos motoristas é fundamental, não adianta ter um carro seguro se a gente não respeita o outro no trânsito. E tem a questão da infraestrutura, é fundamental também termos condições viárias que, no fundo, nos ajudem a trabalhar nesses números. Só que hoje eu vim falar aqui da segurança viária, que é o que eu sei fazer. E nós temos a ilusão de que carro seguro é aquele carro mais caro, é aquele carro de luxo, é a quantidade de airbags, e isso não é verdade. O teste que a DAC fez na Alemanha mostra um carro de luxo, com vários airbags, que foi aí deflagrado e teve um colapso. Né? O resultado de crash dele foi um desastre. E nós, graças a Deus, aqui no Brasil, conseguimos também provar que é possível ter carro barato, seguro. O exemplo disso é o Up, né? Um carro de entrada que conseguiu, aí, pela avaliação da Latinicap, as suas 5 estrelas, é um carro pequeno. Muitas vezes a gente tem a subjetiva opinião que carro pequeno não tem como ser seguro, e não é o caso. E, para isso, foi desenvolvido um carro nos mínimos detalhes que eu gostaria de explicar um pouquinho para você o que é o nosso dia a dia aqui de segurança veicular. Antes de entrar um pouquinho no detalhe do desenvolvimento dele, o que é importante a gente lembrar? Hoje, desde 2014, nós temos uma legislação vigente que vale para todos os carros, de crash frontal a 56 km por hora ou a 50 km por hora, com manequins, onde os índices biomecânicos são avaliados. Isso, sem dúvida, foi um passo fundamental do governo nesta direção. E nós temos também um crash sem dummy, para avaliar a estanqueidade do combustível e também a intrusão da coluna de direção, e o crash traseiro, que basicamente avalia a estanqueidade do sistema de combustível. Desde 2010 entrou um teste de consumidor chamado Latinicap, que com certeza começou a trazer uma dinâmica muito interessante, porque a partir daí
as montadoras também tiveram a possibilidade de propagar valores como segurança através das estrelas obtidas nesses testes. E também tem o Instituto SESVIC, que faz pesquisa de segurança viária e faz testes de colisão de baixa velocidade, avaliando o índice de reparabilidade. Porém, não é só isso. Se você só faz um desenvolvimento focado na legislação e no teste de consumidor, isso não é o suficiente. Por isso, para pegar o exemplo do crash frontal, nós temos uma gama enorme de avaliações que são feitas justamente para ter robustez, para ter segurança, para ter a qualidade necessária que se precisa numa situação crítica, que justamente é a situação que ninguém espera ter, que é a de colisão. Então, veja, nós temos crashes contra barreiras deformáveis de várias velocidades, contra barreiras angulares, contra traseira de caminhão, para-choque, barreiras rígidas, postes, e tudo isso é fundamental ser desenvolvido de forma harmônica, para que todo o sistema converse e consiga trazer a melhor segurança para o seu ocupante. Então, o que é importante? Primeiramente, a gente tem o desenvolvimento da estrutura. Nós temos uma área que tem que absorver energia e a outra área que tem que permanecer intacta, que é o habitáculo dos ocupantes, que é justamente a área de proteção. Só que nas inúmeras colisões que eu mostrei para vocês anteriormente, o carro tem que tomar uma decisão. É uma situação de risco? Preciso acionar algum sistema de retenção ou não? Para isso, há um sistema de sensoriamento, que é desenvolvido com uma gama enorme de crashes, que nós chamamos de crashes no fires, que não trariam risco para o ocupante, e os crashes fires, que a partir daquele momento, o sistema, tanto de airbag como de cintos pré-tensionadores, precisam ser acionados. Isso é uma tomada de decisão nos primeiros 20 milissegundos. A partir daí, eu tenho aproximadamente 30 milissegundos para acionar esses mecanismos. E quando eu falo desses mecanismos, do que eu estou falando? Basicamente, a gente conhece o airbag, aquela bolsa que infla, que é nada mais do que um colchão de ar, para evitar com que o ocupante tenha impacto contra alguma peça rígida que possa trazer alguma lesão para ele, mas também os cintos pré-tensionados, que hoje, por exemplo, o UP também tem. O que é esse pré-tensionador? É um sistema pirotécnico dentro do retrator, que ele tira toda a folga do cinto, coloca o ocupante em posição para que ele tenha a maior deslocação possível antes de ter o contato com o airbag. Isso é importante porque, neste momento, a carroceria está trabalhando. Ela está absorvendo energia para que não seja descarregado isso no ocupante. E quando o ocupante tem o contato com a bolsa, o pulso que o crash está exercendo sobre o ocupante seja o menor possível. Quando o ocupante começa a ter interação com a bolsa de airbag, nós temos um outro sistema que é fundamental dentro do carro, que é a coluna de direção. A coluna de direção tem dois impactos e dois efeitos. Primeiro, vocês estão vendo aí que a barreira já está quase dentro do carro. Então, lá na frente nós temos o motor. O motor é uma massa de bloco, uma massa rígida, que, querendo ou não, está empurrando a coluna de direção contra o ocupante. E isto é ruim, porque, querendo ou não, pode trazer alguma lesão para ele. Por isso, nós temos um elemento de absorção de energia, quando a massa ou a própria engrenagem ou o bloco de motor está empurrando a coluna, ele colapsa, é um efeito telescópico. E quando o ocupante está sendo amortecido pelo airbag, também é um outro sistema que justamente também traz um colapso da coluna de direção para justamente minimizar as forças em cima do ocupante. E por fim, todo um desenvolvimento de todos, aqui é só um exemplo do painel de direção que foi mapeado, porque há o contato dos membros superiores e inferiores com várias peças dentro do veículo que precisa ter uma interação harmoniosa. A gente tem sempre a ilusão de que um crash a gente vai sair ileso. Dependendo da severidade, realmente a gente está falando de salvar vidas. Por isso, aqui a gente está falando de minimizar o máximo possível da lesão do ocupante. Ok? Vamos falar um pouquinho do crash lateral. Qual que é a grande diferença? Primeiro, não tem só os testes de legislação, não tem só os testes de NCAP, mas as montadoras normalmente têm vários outros testes para desenvolver tanto a estrutura como o sistema de retenção.
E a diferença para o crash frontal é que no crash lateral nós não temos zona para absorver energia. A partir do momento que a barreira ou o próprio carro bate contra um outro lateralmente, ele está agredindo direto o habitáculo onde está o ocupante, onde estão os passageiros. Por isso ele é muito mais crítico. E seu espaço de execução também. Nós estamos falando aí no crash frontal, eu falei de 120 milissegundos, o lateral são 40 milissegundos. Significa que eu tenho que tomar uma decisão muito mais rápida, se eu vou ou não acionar um airbag, se eu vou ou não acionar algum sistema de retenção. Para isso, o sistema tem que estar sendo desenvolvido de forma muito mais acurada. E quando eu falo desenvolvido de uma forma acurada, só para vocês terem uma noção, num desenvolvimento de aplicação de sensorização para a gente ajustar isso aí, a gente fala de mais ou menos 200 testes antes do carro sair na rua, né? Que a gente faz testes de várias condições diferentes. Okay? Aí eu acionei o sistema de airbag, mas é fundamental, que a estrutura trabalhe. Eu não tenho e não posso colapsar na estrutura, porque quando a estrutura colapsa, aquilo pode trazer um esmagamento, pode trazer uma ferida que realmente venha a ser fatal. O que poucos sabem é que no desenvolvimento de crash lateral nós nos ocupamos com os mínimos detalhes também de posicionamento de vários mecanismos. O motor, por exemplo, de levantar e abaixar o vidro, ele não pode estar numa área de risco, então a gente posiciona ele fora do ocupante, porque ele, numa situação lateral, ele pode entrar para dentro do habitáculo e machucá-lo. Todo o design do revestimento, os materiais do revestimento, os elementos de deformação por trás do revestimento são todos trabalhados, testados, para que numa situação de colisão venha realmente trazer um amortecimento no ocupante. E a partir daí é torcer para o melhor, torcer para todo mundo sair ileso. Por fim, nós temos também a questão do car group, que também é fundamental. Quando fazemos o desenvolvimento de segurança veicular e também de colisão de alta velocidade, a gente fala também de colisão de baixa velocidade. O que significa isso? Significa que para nós é fundamental, naquelas colisões corriqueiras de dia a dia, termos um custo de reparo baixo. É aquela situação que você foi num cineminha, saiu, está conversando com a namorada e não prestou atenção ao dar ré e bate naquele poste no shopping. O que não pode acontecer é uma perda total, ou muito menos um custo de reparo de 5, 6 mil reais. Então, para isso, hoje, também já tem vários sistemas que podem ser desenvolvidos para ter um custo de reparo baixo. E a colisão padrão que se usa são colisões aí de 5, 10 e 15 km por hora, em posições diferentes, contra barreiras diferentes, pode ser o que nós chamamos de bumper, que no fundo é um para-choque, pode ser uma barreira rígida, pode ser um poste, e assim por diante. E a partir daí nós temos todo o cuidado de, na fase de design, proteger as peças caras, ou seja, colocar elas para fora da zona de impacto. E a partir daí temos então um melhor custo de reparo. O UP ele foi desenvolvido também com este intuito. Nós queríamos ter um carro de entrada que fosse, por um lado, seguro, quebrando o paradigma aqui que havia de que carro seguro só pode ser caro, mas também um carro que fosse extremamente barato do ponto de vista de reparabilidade e ter um preço de seguro interessante. A equipe que trabalhou em cima disso, acho que fez um trabalho razoável. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e boa sorte.